O orgulho é uma venda que nos impede de enxergar o que está em ruínas dentro de nós. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas poucas coisas afastam mais as pessoas de Deus do que um coração que acredita já estar certo. O orgulho raramente se apresenta como arrogância explícita. Muitas vezes ele se esconde atrás de boas intenções, ele se disfarça de zelo espiritual, de senso de justiça, de maturidade aparente. E justamente por isso ele é tão perigoso, porque o orgulho não nos impede de orar, ele nos impede de enxergar. Não nos impede de falar sobre Deus, mas nos impede de ouvir o que Deus quer tratar em nós. Jesus tocou nesse ponto quando fez uma pergunta simples, mas profundamente reveladora. Por que você consegue ver com tanta facilidade o cisco no olho do outro, mas não percebe a viga que está no seu próprio olho? Essa pergunta não foi feita para acusar, foi feita para despertar consciência, porque o orgulho cria uma lente distorcida, uma lente que amplia os erros dos outros e diminui os nossos, uma lente que nos torna especialistas em apontar, mas resistentes a refletir. Muitas pessoas se afastam da presença de Deus não por pecado escancarado, mas por autossuficiência silenciosa. Acreditam que já sabem, que já entenderam, que já amadureceram o suficiente para não precisar ser confrontadas. E quando isso acontece, o crescimento espiritual estagna, porque Deus trabalha com corações quebrantados, não com corações fechados. O orgulho cria uma falsa sensação de estabilidade espiritual. Faz parecer que está tudo em ordem, quando na verdade há áreas em ruínas por dentro. E o mais perigoso é que quem está orgulhoso quase nunca percebe. Sempre acha que o problema está fora, no outro, na situação, na família, na igreja, nunca em si mesmo. Essa é a armadilha. Enquanto apontamos para fora, Deus espera que olhemos para dentro. Enquanto julgamos intenções alheias, Deus deseja tratar as nossas motivações. O orgulho nos mantém ocupados corrigindo o mundo, enquanto o coração permanece intocado. E nada impede mais a transformação do que um coração que não se deixa examinar. Talvez você tenha orado muitas vezes pedindo que Deus mude pessoas ao seu redor. Talvez tenha pedido que Ele abra os olhos de alguém, que Ele corrija comportamentos, que Ele traga arrependimento ao outro. Mas hoje Deus faz um convite diferente. Antes de pedir mudança no próximo, permita que Ele ilumine o que está em você. Não para te expor, mas para te curar, porque o orgulho não é vencido com culpa, ele é vencido com humildade. E a humildade começa quando aceitamos que ainda há o que aprender, que ainda há o que ajustar, que ainda há o que tratar. Este não é um momento de defesa, é um momento de honestidade. Permaneça aqui. Deus ainda está abrindo os olhos do coração. O orgulho não grita, ele sussurra com argumentos que parecem razoáveis. Ele diz que você só está sendo sincero, que só está defendendo a verdade, que só está cansado de ser o único a ceder. E aos poucos, esse discurso começa a justificar atitudes duras, palavras afiadas, fechamentos emocionais, distanciamentos que parecem proteção, mas são muros. O orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa mais ouvir, apenas ser ouvida, que não precisa mais aprender, apenas ensinar, que não precisa mais ajustar, apenas corrigir os outros. E quando isso acontece, a fé deixa de ser um caminho de transformação e se torna um lugar de afirmação pessoal. Muitos conflitos espirituais não nascem de falta de oração, mas de excesso de certeza, certeza de estar certo, certeza de estar agindo corretamente, certeza de que o outro é o problema. Jesus sabia que essa armadilha era comum, por isso ele foi direto ao coração da questão. Antes de falar do erro do outro, olhe para dentro. Antes de apontar o cisco, lide com a viga. Essa ordem não é moralista,
é terapêutica, porque quem não lida com a própria viga sempre machuca quando tenta ajudar alguém. Ajuda com dureza, ajuda com superioridade, ajuda sem amor. E o amor nunca cresce em solo de orgulho. Talvez você esteja vivendo relações cansadas, cheias de atrito e pouca escuta. Talvez esteja sempre em posição de defesa, sempre pronto para se justificar, sempre pronto para provar seu ponto. Isso desgasta a alma e também endurece o coração. O orgulho faz parecer que estamos protegendo nossa identidade, quando na verdade estamos perdendo sensibilidade espiritual, perdendo a capacidade de ser confrontados sem se fechar, perdendo a leveza no relacionamento com Deus e com as pessoas. Deus não confronta para humilhar, Ele confronta para libertar, mas só é liberto quem aceita enxergar, quem aceita descer do lugar da razão absoluta, quem aceita admitir que ainda há áreas em construção. A armadilha do orgulho prende porque alimenta o ego, mas seca o espírito. Por fora pode haver discurso bonito, por dentro a rigidez, a resistência, a distância de Deus sem perceber. Hoje não é um dia de acusação, é um dia de exame interior, de permitir que Deus revele aquilo que você sozinho não consegue ver. Sem pressa, sem culpa, com verdade, permaneça aqui. O confronto ainda não terminou. O orgulho começa a se revelar quando a pessoa já não consegue mais ser contrariada sem se fechar por dentro, mesmo dizendo que está apenas defendendo a verdade. Ele aparece quando toda conversa vira disputa, quando toda correção soa como ataque e quando toda discordância é interpretada como desrespeito. No deia é deia. O orgulho se manifesta em pequenas reações, como a dificuldade de pedir perdão, a resistência em reconhecer erros e a necessidade constante de justificar atitudes. Muitas vezes ele se esconde atrás de frases espirituais, de argumentos bíblicos e até de um discurso aparentemente maduro, mas que não aceita confronto. É possível estar envolvido com as coisas de Deus e ainda assim manter um coração fechado para o que Deus quer tratar. O orgulho faz a pessoa ouvir apenas para responder, nunca para aprender, nunca para refletir, nunca para permitir transformação. Ele cria uma fé defensiva que reage a tudo, mas não se rende a nada. Nos relacionamentos familiares, o orgulho aparece quando sempre existe alguém errado, mas nunca somos nós. No casamento, ele surge quando a necessidade de estar certo é maior do que a disposição de preservar o relacionamento. Na igreja, ele se manifesta quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que já viveu o bastante e que já não precisa mais ser ensinado. Esse tipo de postura não nasce da força, nasce do medo de perder controle, de perder posição ou de admitir fragilidade. O orgulho é uma tentativa frustrada de se proteger da dor, mas que acaba afastando a pessoa da cura. Jesus não confrontava os orgulhosos para humilhá-los, mas porque sabia que sem quebrantamento não há transformação verdadeira. Quando ele falou sobre o cisco e a viga, estava revelando um padrão humano recorrente, que continua presente até hoje. É muito mais fácil identificar falhas nos outros do que encarar as próprias limitações com honestidade. O orgulho nos mantém ocupados analisando comportamentos alheios, enquanto Deus espera que permitamos que Ele trate as intenções do nosso coração. Muitas orações não são respondidas porque pedem mudança no outro. Quando Deus está aguardando abertura em nós, existe uma diferença grande entre zelo espiritual e orgulho disfarçado de espiritualidade. O zelo busca restauração, o orgulho busca razão. O zelo constrói, o orgulho afasta. O zelo se submete, o orgulho resiste. Quando o coração está endurecido pelo orgulho, até a palavra de Deus
começa a ser filtrada apenas pelo que confirma opiniões já formadas. Nesse ponto, a fé deixa de ser um caminho de crescimento e se torna apenas uma ferramenta de autoafirmação. Isso gera uma vida espiritual estagnada, onde há movimento externo, mas pouca transformação interna. Talvez você esteja cansado de conflitos repetidos, de relacionamentos desgastados e de uma sensação constante de distância emocional. Em muitos casos, não é falta de amor, é excesso de orgulho não tratado. Deus não nos chama para viver em um estado de defesa permanente, mas em um estado de dependência diária. A humildade não nos diminui, ela nos alinha com a verdade. Ela nos permite enxergar quem realmente somos diante de Deus, sem máscaras e sem justificativas. Somente um coração humilde consegue crescer sem se endurecer. Somente um coração quebrantado consegue ser confrontado sem se fechar. O orgulho pode até manter a aparência de força, mas enfraquece o espírito aos poucos. E tudo o que Deus deseja tratar hoje não é o que você aparenta ser, mas o que você tem se tornado por dentro. Este confronto não é para acusar, é para libertar, porque quando o orgulho cai, a graça encontra espaço para agir. E onde a graça entra, a transformação começa. Permaneça aqui, porque Deus ainda quer aprofundar esse confronto com amor e verdade. A hipocrisia espiritual começa quando o discurso parece alinhado com Deus, mas o coração já não se deixa examinar por ele. Ela se manifesta quando há exigência de mudança no outro, mas resistência em permitir que Deus trate as próprias atitudes. Muitos se tornam rigorosos com os erros alheios e extremamente tolerantes com as próprias falhas, acreditando que boas intenções justificam comportamentos inadequados. Essa postura cria uma fé aparente, cheia de palavras corretas, mas vazia de quebrantamento real. Na prática, a hipocrisia espiritual aparece quando a pessoa ora, mas não escuta, quando lê a palavra, mas não se submete, quando participa, mas não se transforma. É possível frequentar ambientes espirituais e ainda assim manter o coração endurecido pela autossuficiência. O orgulho se fortalece quando confundimos conhecimento bíblico com maturidade espiritual. Conhecer versículos não significa viver os princípios. Saber o que é certo não é o mesmo que permitir que o certo nos molde. Jesus confrontou esse tipo de atitude porque sabia que ela afastava as pessoas da graça. A graça só encontra espaço em quem reconhece a própria necessidade. Quem acredita que já está completo não se abre para ser restaurado. O custo da humildade é abrir mão do controle, da razão absoluta e da necessidade constante de provar algo. Esse custo assusta, porque nos coloca em uma posição de vulnerabilidade diante de Deus e das pessoas. Mas é exatamente nessa vulnerabilidade que a transformação acontece. Um coração orgulhoso até consegue manter uma imagem, mas não sustenta relacionamentos saudáveis. Ele cria distância emocional, gera conflitos recorrentes e impede reconciliações profundas. Muitas relações quebram, não por falta de amor, mas por excesso de orgulho acumulado ao longo do tempo. Na vida espiritual, o orgulho impede o arrependimento verdadeiro, porque sempre encontra justificativas para não mudar. Ele transforma confrontos em ataques e conselhos em ofensas. Quando isso acontece, a fé passa a ser defensiva, sempre pronta para reagir, mas nunca pronta para se render. Deus não se relaciona com máscaras, ele se relaciona com corações verdadeiros, e a verdade só é acessível a quem aceita descer do lugar da superioridade. A humildade não anula dons, ela os purifica. Não diminui a autoridade, ela legitima. Não enfraquece a fé, ela a torna mais profunda e saudável. Quando o orgulho cai, a oração muda de tom. Deixa de ser exigência e se torna entrega. Deixa de ser cobrança
e se torna dependência. Deixa de ser discurso e se torna relacionamento. Deus não está interessado em perfeição aparente, mas em transformação real. Ele prefere um coração ferido e sincero do que um coração correto e fechado. O verdadeiro crescimento espiritual começa quando paramos de nos defender e começamos a nos render. Quando aceitamos que ainda há áreas em construção. Quando permitimos que Deus nos molde com paciência e amor. Esse é o caminho da humildade. E fora dele, toda espiritualidade se torna pesada, cansativa e sem vida. Permaneça aqui, porque Deus ainda quer conduzir esse processo até a cura. Depois de tudo o que foi confrontado, chega um momento em que o coração precisa parar de se defender e começar a se apresentar diante de Deus com verdade. Esse momento não é de explicações longas, nem de justificativas espirituais, mas de reconhecimento sincero de que ainda há áreas que precisam ser tratadas. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus conhece cada resistência silenciosa que foi construída ao longo do tempo para evitar dor, confronto ou mudança. Muitas defesas nasceram para proteger feridas antigas, mas hoje já não protegem, apenas afastam. A armadilha do orgulho não está apenas em se achar melhor do que os outros, mas em acreditar que não precisa mais ser moldado. Quando o coração chega a esse ponto, a oração se torna mais formal do que profunda, mais correta do que sincera. Deus não se move por discursos bem formulados. Ele se move por corações quebrantados. Quebrantamento não é humilhação, é alinhamento com a verdade. É reconhecer limites sem se condenar. É admitir fragilidade sem perder identidade. É permitir que Deus toque onde ninguém mais toca. Muitas pessoas vivem cansadas, não porque fazem demais, mas porque resistem demais. Resistem ao confronto, resistem ao ajuste, resistem à mudança. E essa resistência consome energia espiritual. Hoje Deus não está pedindo mais esforço. Ele está pedindo abertura. Abertura para ouvir o que o Espírito Santo quer revelar. Abertura para enxergar atitudes que se tornaram automáticas, mas que precisam ser revistas. Abertura para reconhecer quando a razão se tornou mais importante do que o amor. O orgulho cria uma fé rígida que se quebra facilmente quando confrontada. A humildade cria uma fé flexível que se ajusta sem perder a essência. Deus trabalha com flexibilidade interior, não com rigidez emocional. Esse é o momento de desacelerar por dentro e permitir que a palavra faça o que só ela pode fazer. Não é preciso se apressar para mudar tudo agora. É preciso apenas permitir que Deus comece a trabalhar. O quebrantamento verdadeiro não acontece de forma barulhenta. Ele acontece no silêncio, no reconhecimento interno, na rendição que ninguém vê. Talvez você esteja percebendo que algumas posturas foram mantidas por orgulho e não por convicção. Talvez esteja entendendo que algumas reações foram mais defensivas do que espirituais. Deus não revela isso para ferir, mas para curar. Porque tudo o que é exposto à luz pode ser tratado. E tudo o que é tratado pode ser transformado. Agora, antes de avançarmos, permita-se ficar alguns instantes em silêncio interior. Respire com calma. Solte a necessidade de ter razão. Permita que Deus organize o que está confuso por dentro. Ainda não é o encerramento. Ainda é o início da restauração. Permaneça aqui. Deus está trabalhando no profundo. Agora, se você puder, permaneça mais um pouco nesse lugar de quietude interior. Porque Deus costuma agir com profundidade quando cessam as defesas e o coração se torna acessível. Eu não sei como você chegou até aqui hoje, mas Deus sabe exatamente onde o orgulho se transformou em proteção, onde a defesa virou rigidez e onde a razão começou a ocupar o lugar do amor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes fomos rápidos para apontar e lentos para ouvir, rápidos para reagir
e lentos para refletir. Reconhecemos que houve momentos em que a necessidade de estar certo falou mais alto do que o desejo de permanecer alinhado ao teu coração. Hoje nós entregamos diante de ti todas as resistências, todas as justificativas e todas as posturas que nos afastaram da simplicidade do quebrantamento. Entrega, Senhor, o orgulho que se disfarçou de zelo, de maturidade e até de espiritualidade, mas que endureceu o coração sem percebermos. Traz à luz aquilo que precisa ser tratado, não para nos envergonhar, mas para nos libertar do peso de sustentar uma imagem que não gera vida. Que o teu Espírito Santo toque agora onde a palavra já alcançou, aprofundando a cura que começa no reconhecimento sincero. Ensina-nos a ouvir antes de responder, a refletir antes de reagir e a amar antes de nos defender. Que a humildade volte a ocupar espaço nas nossas palavras, nas nossas atitudes e na forma como nos relacionamos contigo e com as pessoas. Remove, Pai, toda a rigidez espiritual que nos tornou inflexíveis, impacientes e pouco sensíveis à tua voz. Que o teu amor nos ensine a viver sem máscaras, sem necessidade de provar algo e sem medo de admitir fragilidade. Agora, se puder, fique alguns instantes em silêncio, respirando com calma e permitindo que Deus continue trabalhando no seu interior. Não se apresse para responder nada. Não tente organizar tudo agora. Deixe o Espírito Santo conduzir esse momento com suavidade e verdade. Que esse silêncio seja um espaço de rendição, onde o orgulho perde força e a graça encontra lugar para agir. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a um gesto simples, mas profundamente espiritual. Se esta mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde você está falando, porque eu vou estar orando por você de forma intencional. Esse comentário não é apenas participação, é um sinal de humildade e entrega diante de Deus. Se esses devocionais têm te ajudado a caminhar com mais consciência e verdade, permanece comigo nessa jornada diária. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que confrontam com amor, restauram o coração e fortalecem a fé. Eu também vou deixar na descrição uma indicação de leitura devocional que pode te ajudar a sustentar esse tempo diário com Deus. É uma leitura simples e profunda, e usando o meu cupom, você garante um desconto especial para incentivar esse hábito espiritual tão importante. Se você conhece alguém que precisa aprender a baixar as defesas do orgulho e se abrir novamente para Deus, compartilhe este devocional com essa pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te ensine a andar em humildade sem perder identidade. Que Ele restaure relacionamentos onde o orgulho criou distância. Que Ele fortaleça um coração ensinável e sensível à sua voz. Descanse agora. Respire fundo. Solte o peso de precisar estar sempre certo. Permaneça na graça. Deus ainda está trabalhando em você.